Se você está começando no mercado de trade, quer começar a lucrar, quer começar a fazer dinheiro, você precisa entender o que você tem que fazer, obviamente. Não é simplesmente abrir o gráfico e sair realizando operações de compra e venda sem nenhum tipo de estratégia, sem nenhum tipo de metodologia. E eu tô aqui para te ajudar justamente nesse momento que você está começando. Você precisa compreender todos os primeiros passos, os primeiros conceitos dentro do mercado para você se tornar um trader que consegue lucrar e não fazer igual a maioria, porque a maioria das pessoas perdem dinheiro com trade. Por quê? Porque elas não gostam de gastar 5 minutinhos adquirindo conhecimento. E aqui você está adquirindo conhecimento de forma 100% gratuita, porque esse daqui é o nosso primeiro vídeo de uma série de vários vídeos gratuitos. Então, eu já até te peço para que você não só assista essa aula, não pare no meio, assista essa aula até o final e assista todas as aulas do nosso curso gratuito, porque senão você vai acabar ficando no meio do caminho e provavelmente vai ter um resultado assim como a maioria, que é um resultado perdedor. Então vamos lá, hoje a gente vai falar de alguns dos conceitos iniciais dentro do mercado, para você que está começando e talvez até já tenha algum tipo de conhecimento, mas que ainda não está obtendo seus resultados. Todos os conceitos que eu vou mostrar aqui, eles podem ser utilizados em todos os mercados, tá? Onde tiver gráfico, você vai conseguir usar esses conceitos. Pode ser no mercado nacional, na B3, né? Mini índice, mini dólar, ações. Pode ser no mercado internacional, como por exemplo no Forex, EURUSD, AUD-CAD, AUD-JPY. Pode ser em índice norte-americano. Pode ser também em penny stocks. Pode ser em criptoativos. Pode ser em opções. Pode ser onde for. Você vai conseguir usar esses conceitos. Porque o gráfico ele vai acabar seguindo padrões em todos os mercados. Cada mercado tem algumas peculiaridades, mas no geral eu vou te passar conceitos que com certeza podem ser usados em todos esses mercados, tá bom? Então vamos lá, a primeira coisa que você precisa entender é que se você não deixar o like não dá pra lucrar. Brincadeira, você não precisa deixar o like não, mas você já deu pra você perceber que aqui o negócio vai ser bacana, né? Então deixa o like, pior das hipóteses, no final você tira o like. E também pode comentar se tiver alguma dúvida, eu ou a minha equipe iremos te auxiliar, tá bom? Eu tô aqui numa ferramenta, que é a ferramenta do TradingView, tá? É uma ferramenta gratuita e é muito bacana que eu consigo desenhar aqui pra vocês, olha só, consigo fazer várias coisas, vocês vão conseguir entender muito bem aquilo que eu quero mostrar, tá? Primeira coisa muito básica que você tem que entender sobre o mercado. O que faz o preço subir, o que faz o preço descer? São as operações que estão realizando naquele ativo, tá? Então, as operações que estão realmente entrando no mercado, aqui eu estou aberto o ativo euro em relação ao dólar, euro-USD, tá? Então, todas as operações que estão acontecendo, que estão sendo executadas dentro do mercado, estão realmente sendo enviadas para o mercado, elas vão influenciar no preço subir ou descer. E não necessariamente significa que vai subir ou descer de acordo com a maioria das pessoas, mas sim com a maioria do dinheiro. Quanto mais dinheiro querendo que suba em relação à queda, maior a probabilidade de realmente acabar subindo, assim. Praticamente certeza que vai acabar subindo, tá? Então não é necessariamente em relação à maioria das pessoas, mas sim em relação à maioria do dinheiro, beleza? E a maioria do dinheiro, por incrível que pareça, não está na mão da maioria das pessoas. A maioria do dinheiro está na mão de grandes bancos, grandes instituições financeiras, fundos de investimento, grandes investidores, grandes traders. Então, saiba que você, para lucrar no mercado, você precisa entender o que esses caras estão fazendo, porque o preço acaba se movimentando no final das contas, muito provavelmente para a direção que eles querem. Então, você precisa entender o que eles estão fazendo. Por isso que é importante você entender todos os conceitos do mercado, mesmo que sejam conceitos mais básicos, para você ir evoluindo até o momento que você vai conseguir aprender tudo, literalmente tudo que acontece no mercado, para você usar isso a seu favor, tá? Então, beleza. Aí nós temos, dentro do mercado, 3 principais movimentos que acontecem, que a gente vai chamar esses movimentos de tendências, tá? Nós temos a tendência de baixa, que é quando o preço está se movimentando, obviamente, em direção à queda, em direção para baixo, né? Nós temos um período de indecisão ou acumulação ou lateralização, que é quando a gente chama de tendência lateral, que o preço tende a se movimentar lateralmente. E nós temos também o momento da tendência de alta, o preço tende a buscar uma movimentação para cima. Esses são os 3 jeitos que o preço pode se movimentar. As 3 principais características que a gente vai analisar dentro do mercado, tá? Então, tendência de baixa, tendência lateral e tendência de alta, certo? Você entendendo sobre isso, seja uma coisa simples ou não, básica ou não,
você já vai conseguir dar os seus primeiros passos. Por quê? Porque eu vou te falar agora um conceito sobre essas tendências que vai clarear a sua mente. A tendência significa o quê? Que o preço tende a. O que é tende a? Que ele provavelmente vai fazer alguma coisa. Se estamos numa tendência de baixo, o preço tende a continuar caindo. Se o preço está numa tendência lateral, ele tende a continuar na lateral. Se o preço está numa tendência de alta, ele tende a continuar subindo. E o que a gente consegue aprender com isso? Se você observou que o mercado está numa tendência de baixa, qual que vai ser a decisão mais inteligente? Você buscar fazer uma compra ou você buscar fazer uma venda? Independentemente do momento que você for entrar. Obviamente, a venda ela parece ser muito mais eficiente do que a compra. Por quê? Porque se está numa tendência de baixo, o preço tende a continuar caindo. E existe um ponto específico, um período específico dentro de uma tendência, que é um período que a gente vai chamar de término de tendência ou reversão da tendência. Às vezes não vai nem reverter exatamente, ele vai entrar numa lateralidade, que é o único ponto onde se você tivesse entrado vendido, você teria perdido. Caso contrário, você acaba podendo obter resultado positivo em praticamente qualquer momento. A única questão é que você não sabe qual que é o tamanho da tendência. Agora que você já entendeu sobre as tendências de alta, de baixa, tendência lateral, você já consegue ter uma luz no fim do túnel, digamos assim, onde vai te mostrar o seguinte, olha, para você lucrar, você precisa entender em qual tendência você está e operar a favor dela. Então, uma tendência de alta, operar de preferência comprado. Uma tendência de baixa, operar de preferência vendido. Uma tendência lateral, operar de forma que você consiga entender mais ou menos o máximo que o preço está subindo, o máximo que o preço está descendo. Você sabe que ele está ficando dentro de uma caixa, digamos assim. E aí, quando ele chega no limite dessa caixa, você compra. Chegou no limite dessa caixa em cima, você vende. Então, você já consegue ter essa ideia, né? Ou talvez até numa tendência lateral, você fala, não vou operar só em tendência de alta ou só em tendência de baixa, que seja, certo? Beleza. Só que aí você precisa agora compreender o quê? Compreender o que gera uma tendência, tá? E para você conseguir entender, eu vou desenhar aqui, que é o seguinte, o que gera uma tendência? É um rompimento de uma acumulação. Uma acumulação pode ser pequena ou até mesmo pode ser grande, um movimento de lateralidade, tá? Aonde, pensa que isso aqui é como se fosse uma caixa, certo? E aí essa caixa, uma hora vai acabar sendo rompida, tá? Nenhuma tendência é infinita no mercado. Uma hora vai acabar sendo rompida. Então, pum, pegou e rompeu aqui para cima. Nisso que a gente tem um rompimento, que é quando o preço ultrapassa, nesse exemplo aqui é um caixote, né? Mas já vou explicar para vocês como que a gente faz para identificar isso de forma mais inteligente. Quando ele ultrapassa isso daqui, o preço muito provavelmente vai acabar buscando uma tendência de alta. Se ele tivesse ultrapassado para baixo aqui, provavelmente ele ia buscar uma tendência de baixa. E enquanto não ultrapassar nem para baixo nem para cima, ele vai fazer o quê? Vai continuar nessa brincadeira aqui, ó, na lateral, entendeu? Só que uma hora ele vai acabar explodindo, ou para cima ou para baixo, tá? Então o que gera uma tendência é justamente um rompimento de uma região de acumulação ou de uma tendência lateral, tá? Esses movimentos de acumulações podem ser pequenos, médios ou grandes, e a gente pode ter alguns minutos, algumas horas, alguns dias o preço acumulando. A gente pode ter movimentações que aparentemente o preço ia romper, mas acabou voltando, tá? Então tem várias coisas que podem acontecer dentro do mercado, beleza? E aí, qual que são os dois conceitos principais para você entender? É o conceito de retração e o conceito de rompimento, tá? São dois conceitos importantíssimos, apesar de serem básicos, eles são importantíssimos para você, tá? O que é uma retração? Uma retração é um movimento quando o preço busca uma faixa de preço, aqui, por exemplo, tá? Então, a gente teve uma movimentação do preço batendo ali em cima e caindo, batendo ali em cima e caindo, batendo ali em cima e caindo, batendo ali em cima e caindo. Isso daqui é uma retração, é quando ele chega nesse movimento e volta. Quando ele chega nessa faixa de preço e volta, ok? E aí nós temos o rompimento. O que é o rompimento? É quando a gente tem uma região
que o preço toca ali no mínimo uma vez, né? Ou 2 vezes, 3, que seja, tá? E ele acaba ultrapassando essa região. E é isso que acaba gerando uma tendência, ok? Então, o que acontece é que a gente precisa identificar os momentos em que a gente tem retrações e os momentos em que a gente tem rompimento. Existem mercados que faz mais sentido você operar retração. Existem outros mercados ou outros operacionais, você vai operar mais o rompimento, mas no final das contas você vai usar as duas coisas, tá? Vou mostrar para vocês agora aqui no gráfico, na prática, para vocês conseguirem entender o que eu estou querendo mostrar para vocês, tá? Eu vou exemplificar aqui de forma um pouco mais simplificada, né? Obviamente, eu vou até aumentar aqui o tempo gráfico. A gente estava no tempo de 5 minutos, vou colocar um tempinho maior para vocês entenderem e aí eu vou acrescentando mais conceitos aqui, tá? Olha só, aqui a gente tem toda essa faixa de preço que foi após uma tendência de baixa, certo? O mercado caiu bastante aqui, continua até caindo mais um pouquinho aqui, né? A gente pode até considerar que foi aqui a acumulação, ó. E aí o que aconteceu? O preço veio e começou a acumular nessa faixa, ó. Chegava perto, caía, chegava perto ali embaixo, aqui acumulou, foi até afunilando. Aqui a gente tem um padrãozinho que vocês vão aprender mais pra frente, tá? E aí acabou que o preço ultrapassou esse caixote, digamos assim, né? E nisso que ele ultrapassou isso, aconteceu o quê? Um rompimento aqui. Podem ver que esse rompimento gerou uma movimentação de alta, ok? Depois o preço retornou, acumulou aqui, ó, afunilou novamente aqui, afunilou aqui. E aí depois que ultrapassou esse outro caixote aqui para cima, buscou lá também, tá? Uma tendência de alta, beleza? E aí, então agora você já entendeu que depois de um rompimento, provavelmente vai acontecer uma tendência. Mas qual que vai ser o tamanho dessa tendência? Qual que é a forma mais simples de você tentar encontrar até onde o preço vai? É você observando qual que foi a acumulação que ele rompeu. Ele não rompeu esse caixote aqui? Vou pegar aqui uma linha, ó. Vou colocar até ela com uma espessura maior, vou colocar amarela. Olha só. O preço, ele estava acumulando dentro dessa faixa de preço, né, dentro desse caixote, e aí ele rompeu aqui, para cima. O mesmo tamanho que a gente chama isso daqui de amplitude, a amplitude desse caixote, a gente faz a projeção, a gente tira daqui e joga para cá a partir do rompimento. Ele rompeu aqui, certo? Olha onde o preço chegou. Olha que loucura. Chegou exatamente, ó, ali onde a gente tinha demarcado. Então, após esse rompimento aqui, depois dessa vela aqui, ó, essa vela verde, tá? Que é essa movimentação de alta, o preço veio e subiu ali para cima, ok? Então a gente teve um movimento de alta e aqui, sabendo disso, após esse rompimento, na prática, o que você iria fazer? Poxa, você sabe que o mercado rompeu essa região, tá? Então aqui você poderia fazer uma operação de compra, finalizar a sua operação lá em cima. Você está operando no mercado nacional, por exemplo, ou estivesse operando Forex. Está operando no mercado de opções, você sabe que o mercado tende a subir, prioriza operações de compra. Só de você evitar fazer operações de venda, você já vai deixar de perder dinheiro. E aí você busca oportunidade de pullback, você busca movimento de rompimento de região com outro pullback aqui, você consegue buscar diversas oportunidades, certo? Já vou explicar o que é pullback, qual que é a explicação desses nomes, desses termos técnicos, tá? Mas no geral, resumidamente, é isso. É você identificar a acumulação, até onde essa acumulação vai, você buscar esse movimento. Fim de papo. Então, primeiro conceito, identificar tendência. Segundo conceito, operar apenas a favor de uma tendência. Terceiro conceito, toda tendência vai vir após uma acumulação. E você vai fazer o quê? Pegar a amplitude dessa acumulação e fazer a projeção. Vai funcionar sempre? Não, não vai funcionar sempre, porque isso aqui é um conceito muito básico. Se fosse algo mais detalhado, obviamente a probabilidade de dar certo acaba sendo maior. Mas é um conceito que por si só acaba sendo bem eficiente, sim. Aqui a gente teve, olha só, outra acumulação. Depois que o preço buscou ali em cima, ele acabou retornando, acumulou nessa faixa, certo? A gente pode pegar aqui a amplitude desse movimento e fazer a projeção aqui, a partir do rompimento. Olha que interessante. O preço buscou, olha aqui, alta, corrigiu um pouquinho e buscou exatamente lá em cima.
Ó, ultrapassou um pouquinho aqui a região. Então você conseguiria identificar esse movimento de tendência após esse rompimento. Então você sabe que daqui até lá em cima, o preço muito provavelmente vai manter maior probabilidade de alta do que de baixa, tá? E aí o que acontece também, que é uma coisa que acaba acontecendo, né? Um padrão que a gente tem, é que após o rompimento de uma dessas regiões de acumulação, o preço acaba retornando, às vezes, né? E ele tem muita probabilidade, quando ele retornar, de ele fazer um movimento que a gente chama de pullback nessa região. Porque essa região aqui, antes, segurava o preço como se fosse um teto, depois ela segura como se fosse uma base, como se fosse um piso. Pode ver que aqui o preço tentou ultrapassar para baixo, não conseguiu, e aqui de novo, mesma coisa, tá? Aí só depois ele foi cair. Naquele outro exemplo que eu tinha mostrado aqui para trás, olha só que interessante. Olha aqui que a gente teve. Foi aqui, né, depois do movimento. Beleza. A gente teve aqui, ó, a movimentação, o mercado veio, subiu e aqui, olha só, retornou exatamente na faixa de preço e depois voltou a subir, ok? Esse movimento aqui é porque essa era uma região de teto, né? Toda essa região aqui, na verdade, né? Toda essa região aqui era uma região que servia como se fosse um teto e após ser rompida se transforma numa espécie de piso desse movimento aqui, tá? E esse padrão acontece diversas vezes. Olha só, aqui a tendência de baixa, aí a gente teve outro movimento aqui de acumulação, certo? E aí o preço acabou rompendo esse movimento de acumulação para cima, ok? Podem ver o que aconteceu depois. Retornou e fez o pullback aqui para voltar a subir, né? E aí vamos ver qual que era a projeção. Ó, pegar aqui a amplitude. Amplitude aqui. Fazer a projeção. Olha só. Foi exatamente aqui na máxima dessa vela. Olha que loucura. Então o preço veio e buscou exatamente ali em cima, pessoal. E o mais legal de tudo é que essa região aqui, depois, aqui teve um breve rompimento, né? Mas ela acabou servindo como uma região de suporte aqui, ó. Pra vocês verem como o mercado é interessante. A gente tem esses movimentos e a gente consegue estudar esses movimentos para prever o que provavelmente vai acontecer no mercado, tá? Aqui, ó, outra movimentação. Acúmulo de preço aqui. Rompeu lá para baixo. Vamos pegar aqui a amplitude para fazer a projeção. Olha só. Projeção exatamente aqui, ó, exatamente nessa base do preço. Ó, acumulou aqui. Estão vendo? Então isso tudo é um movimento de acumulação, tá? Então a gente buscou lá o preço, fez uma nova acumulação e o padrão acaba se repetindo. Aqui a gente tem uma pequena movimentação de acumulação, ó. Então depois quando ele rompeu aqui nessa vela, mesmo esquema. Pega a amplitude, faz a projeção. O preço buscou e ultrapassou essa região. Quando ele ultrapassa, é melhor ainda, tá? O ruim é quando ele não bate, ele chega perto e depois volta. Dependendo, você pode até conseguir lucrar. Mas quando ele ultrapassa, é melhor ainda, entendeu? Porque você conseguiu identificar uma tendência muito forte, tá? Então, esse conceito muito básico do mercado, ele com certeza vai te auxiliar para que você consiga analisar melhor os preços, tá? E esses caixotes que a gente faz aqui, a gente tendo uma evolução nessa explicação, que aqui eu estou pegando passo a passo, né? Primeiro esse caixotezinho, e aí agora eu vou explicar para vocês de forma mais específica, né? O que é essa região? É uma região que ela forma topos e fundos que acabam coincidindo em alguns pontos, tá? E a gente consegue fazer a configuração do quê? De uma região de topo e uma região de fundo. Essa região de topo, ela é chamada de resistência, tá? E ela dificulta que o preço ultrapasse lá para cima. Já vou explicar o porquê, ok? E aqui embaixo a gente tem a região de suporte, que ela dificulta que o preço estoure lá para baixo. Por que isso acontece? Pensa o seguinte, o mercado está se movimentando, tá lá, beleza, subiu. Quando ele pega e retorna, aqui ó, subiu até aqui e retornou, ele fez só esse pontinho, né? Pensa aqui ó, a gente não sabe nada que está acontecendo lá, tá aqui em tempo real, vindo para cá, pô, chegou ali em cima, desceu. É um acaso,
Bom, chegou naquele preço, talvez se puxar o preço lá para trás, ou então alguma notícia, alguma coisa que influenciou essa queda, certo? Só que daí depois ele foi lá e bateu de novo. Opa, já é uma coincidência, certo? Primeiro, acaso. Segundo, coincidência. Terceiro, a gente já consegue identificar o quê? Um padrão, tá? Então a gente já tem um padrão. E isso mostra o quê? Que muito provavelmente tem muitas operações de venda nessa região. Lembrando que apesar de a gente utilizar a linha, o que importa é uma região, porque não é todo mundo não vai entrar exatamente vendido no mesmo preço. Vai ter umas operações um pouco mais para cima, um pouco mais para baixo. Então, no final das contas, é uma região. Ela pode ser rompida de levinho e tal. Daí a gente tem vários filtros que a gente utiliza para ajudar na nossa análise, tá? Que vocês vão aprendendo no decorrer do nosso curso gratuito aqui. Mas, no geral, o que acontece é que a partir dos 3 toques, a gente tem uma região forte, que a gente pode acabar buscando o quê? Operar até mesmo vendido numa região de resistência. Então a gente consegue fazer uma operação de venda aqui após esses 3 toques. No suporte, mesma coisa. 1, 2, 3. Pode fazer uma operação de compra, porque já se torna uma região eficiente. E aí eu, particularmente, quando estou operando em retração, acabo buscando uma entrada no 4º, no máximo no 5º toque também, na 5ª região de toque. Entendeu? Mais do que isso já é complicado porque é uma região que provavelmente vai ficar saturada. Menos do que isso, ainda a gente não tem certeza que é um padrão definido. Entendeu? Isso para operar retração, tá? Em suporte e resistência. Beleza? Então, as regiões de caixote, resumidamente, é um suporte, uma resistência que gera uma acumulação. Então, o preço ele acaba tendo dificuldade de ultrapassar, mas ele vai acabar ultrapassando uma região, não tem como. E se ele ultrapassar a região, essa distância entre o suporte e a resistência acaba sendo replicado. Estourou lá para baixo, o preço tende a buscar ali para baixo. Ó. Depois acumular de novo, fazer o pullback aqui, porque essa região de suporte acaba virando uma região de resistência. É a mesma coisa que um prédio, eu gosto de usar esse exemplo porque ele é muito bacana. Pensa um prédio, então a gente tem aqui um andar, outro andar, tá? Você tá aqui nesse prédio. E aí você pega e você começa a pular muito a ponto que você bate ali a cabeça tanto no teto, que fura o teto e você escala e consegue subir para o próximo andar. Nisso que você subiu ali para o próximo andar, o que acontece? O que antes era um teto acaba virando um piso para você. Mesma coisa numa escada, não precisa nem bater a cabeça. Só sobe uma escadinha. Antes você olhava pra cima, pô, isso aqui é um teto. Igual agora, tô no meu escritório. Olho pra cima, tem o teto. Se eu pegar o elevador ou a escada e subir um lance de escada, esse teto vai virar piso. Entendeu? E o que acontece num prédio é que a distância entre o teto e o piso nos andares acaba sendo muito parecida. Geralmente até a mesma distância, mesmo pé direito. Tá? Claro que se tiver cobertura, às vezes no térreo, no hall de entrada, seja lá qual for, o pé direito vai ser diferente, que é justamente essa distância entre o teto e o piso. Mas no geral acaba sendo uma distância muito próxima. Então o que acontece é que no mercado a gente tem uma repetição desse padrão. Tá? E até agora eu expliquei para vocês utilizando o quê? Apenas regiões de acumulação horizontais, que são esses caixotes que eu mostrei, esses retângulos que eu mostrei para vocês, né? Mas a gente pode ter movimentos de acumulação diagonais, tá? Essas regiões de suporte e resistência, elas podem ser na diagonal. Então a gente pode ter elas tanto na horizontal quanto na diagonal, entendeu? E o preço pode acabar acumulando aqui numa pequena tendência de baixa, mas é uma acumulação dentro de uma tendência. Tá? E praticamente toda tendência vai dar para você fazer o traçamento de um suporte, uma resistência na diagonal. E o que é um suporte, uma resistência na diagonal? É isso aqui, ó. Vou mostrar para vocês aqui na prática, tá? Aqui no gráfico, vou mostrar para vocês. Olha só, aqui, ó, fica nessa base do preço, tá? Essa primeira aula eu vou mostrar os conceitos para vocês e depois a gente vai entrar em assuntos mais específicos de como fazer o traçamento das linhas e etc. E também outros temas, tá? Então aqui a gente tem uma região de suporte na diagonal, ó, o preço bateu, subiu, chegou próximo, subiu, bateu, subiu e depois acabou rompendo, tá? Então a gente pode fazer esse traçamento dessa região de suporte. E a gente pode até mesmo identificar uma linha em paralelo, eu copiei a linha ali, para ser um topo. Só que nesse caso, tá vendo que teve apenas um toque? Então aqui é uma região que ela não está muito bem nítida. Se a gente fosse colocar aqui na metade do caminho, ia ter um pouco mais de toques, né? Aqui a gente teve todas essas regiões, aqui um pequeno rompimento e aqui todas essas regiões, certo? Então aqui a gente pode considerar como nosso
nossa acumulação, digamos assim. Só que aqui tá mais para acumulação, tá mais para tendência? Tá mais para tendência. E aí a gente vai chamar isso daqui do quê? De canal de alta, que é uma tendência que a gente consegue fazer o traçamento de uma linha de suporte diagonal e de uma linha de resistência na diagonal. E isso se configura como um canal de alta. E também existe um nome para esse suporte na diagonal e para essa resistência na diagonal. Quando você está num canal de alta, o preço ele vai usar como base o quê? A região de suporte. Essa região de suporte a gente chama de LTA, linha de tendência de alta. E essa linha aqui em cima, vermelha, a gente chama de LTB? Claro que não. Que seria uma linha de tendência de baixa? Não. Por quê? Porque aqui a gente está num canal de alta. Como é que isso aqui é uma linha de tendência de baixa? A gente está numa tendência de alta. Isso daqui a gente chama de LR, linha de retorno. Ok? E numa tendência de baixa, aí sim, vou pegar aqui uma movimentação bem bacana. Aí sim a gente pode fazer o traçamento de uma LTB. Olha só, aqui é uma movimentação bem grande, ó. Topo, desceu, topo, desceu, topo, desceu, topo, desceu, topo, desceu. E aí a gente pode pegar aqui essa nossa linha, mostrar aqui toda a configuração desse canal, certo? A gente tem aqui essa movimentação, não tá tão bonito aqui esse canal, só que vocês vão ver que essa linha de retorno aqui ela não vai servir para tanta coisa. Então o principal é você identificar a linha onde você vai fazer o traçamento. Num canal de alta é a linha da base, que é a linha de suporte, que é a LTA. No caso de uma tendência de baixa, é a linha de cima. Essa sim é uma LTB, porque é uma linha de tendência de baixa. E ela sempre fica acima do preço. E essa aqui de baixo, que não é tão importante, mas a gente pode usar ela para fazer as dimensões desse canal, é uma linha de retorno. E a gente consegue puxar a amplitude desse canal e fazer projeção a partir do rompimento. Olha só que bacana, o rompimento aqui desse canal foi aqui, peguei a amplitude, uma linha da distância entre o topo e a base, e olha só, onde o preço buscou? Após o rompimento, ó, rompeu aqui, buscou exatamente ali na projeção desse canal, beleza? E isso acontece em diversos momentos, tá? Diversos momentos. Aqui a gente pode fazer o traçamento de uma LTA, aqui a gente pode fazer a configuração de uma LT, de uma LR, linha de retorno, certo? E aí o preço rompeu isso daqui para baixo, buscar aqui a projeção, olha só. Busca exatamente servindo como suporte. Estão vendo que coisa interessante, né? Então no mercado a gente tem tudo isso e muito mais. Então isso aqui é o primeiro passo para você entender região de suporte, região de resistência, entender o que são essas acumulações, entender sobre as tendências e a partir disso você consegue fazer uma leitura melhor do que pode ser que aconteça no gráfico. Porque ser trader é um cara que ele vai analisar o passado, compreender o presente e tentar prever o futuro. É isso que você vai fazer. Então você usa um estudo gráfico de coisas que aconteceram no passado para entender o que está acontecendo agora no momento que você vai realizar uma operação e tentar prever se o preço vai subir ou se vai descer. Aí você precisa saber o momento certo de você efetuar uma entrada, até onde ele vai subir, até onde ele vai descer. E todo o operacional, no meu caso, eu gosto de utilizar 3 coisas. Tá? Quando você vai pegar qualquer tipo de oportunidade no mercado, que a gente chama de análise, filtro e gatilho. A análise é o primeiro passo, filtro e o gatilho. Faz esses 3 passos, você consegue tomar uma decisão verdadeira no mercado. Fazer uma compra, fazer uma venda, mas tem que passar primeiro pela análise, depois pela filtragem e por último o gatilho, que é o momento de você efetuar a operação. Beleza? Então, entenda que existe esse processo. Não é simplesmente você pegar agora, rompeu então um caixote ali, rompeu um retângulo, rompeu uma resistência, eu vou comprar. Rompeu um suporte, eu vou vender. Ou então ele teve 3 toques no suporte e vai fazer retração, vou comprar. Teve 3 toques na resistência, vou vender. Não é você sair operando igual louco. Você precisa entender todos os conceitos. Por isso que você precisa ver todas as nossas aulas desse curso gratuito, do início ao fim. Para você entender exatamente o que deve ser feito. Beleza? Aí como eu mostrei para vocês, né? Você achou que já tinha acabado, né? Mas não acabou não. Como eu mostrei para vocês, nós temos o quê? Nós temos, dentro do movimento de suporte e resistência, a possibilidade do rompimento, né? E esse rompimento, ele acaba gerando o quê? Ele acaba gerando o que a gente chama de uma região que antes era uma resistência, acaba se tornando um suporte. Deixa eu arrumar aqui o traçamento. Olha só. O preço vem aqui, ó, pegou e rompeu essa região aqui de resistência para cima.
Agora, essa resistência acaba se transformando numa região de suporte. Igual eu mostrei o exemplo para vocês. Então, provavelmente, se o preço bater aqui, ele vai acabar tocando e voltando a subir. Caso contrário, isso daqui se transforma numa bull trap, numa armadilha. A gente vai falar das armadilhas também, tá? Tem vários conceitos, várias coisas para vocês aprenderem. Então aqui a gente tem uma movimentação de pullback para alta, tá? E também podemos ter o pullback de baixa, tá? Que seria o quê? Fundos sendo formados e o mercado veio e ó, rompeu. Aí volta para depois continuar caindo, tá? Então aqui nesse caso, após o rompimento, a região de suporte se transforma em uma região de resistência, entendeu? E aí você consegue utilizar isso como tomada de decisão, como uma região para você ter o seu gatilho. Mas antes precisa verificar a tendência, ver tudo isso daí na parte da análise dos filtros. Então agora que você já entendeu sobre tendência, retângulo, acumulação, pullback também, eu vou explicar um pouco mais sobre uma coisa que você já com certeza viu aqui, mas que talvez você ainda tenha ficado na dúvida, que são o quê? São as velas. O que são as velas, afinal? Porque aqui a gente está nesse gráfico, mas, poxa, quando a gente cresce, desde pequenininho, vendo gráficos, a gente vê um gráfico assim, ó, que é o gráfico de linha. Fala, beleza, ele chegou ali, eu sei que aqui embaixo tem um tempo, dia, hora, seja lá qual for, e ali na direita tem a coluna do preço. Mas é isso, é essa informação que eu tenho. Eu sei que, poxa, por volta das 13h45 do dia 2 de outubro de 2023, o preço estava aqui em 1.05893. Só que você só tem uma única informação. Quando a gente utiliza o gráfico de velas, a gente tem muito mais informação, tá? Então essas velas aqui, ó, deixa eu mostrar para vocês. Essas velas aqui, a primeira coisa que você precisa entender, que a gente tem o tempo gráfico, tá vendo aqui em cima? 1 segundo, 5 segundos, 10 segundos, M1, M3, 5, 10, 15, 30, 45, 1 hora, 2, 3, 4, tudo isso daí. Isso aqui significa o tempo que cada quadradinho desse, cada vela dessa representa, tá? Então a vela verde, ela representa uma alta que aconteceu e o tempo de duração dela que eu estou selecionado 15 minutos. Então significa que nesses 15 minutos a vela subiu. Nesse caso, olhando ali embaixo, ó, dia 2 de outubro às 3h30, nós tivemos essa vela aqui. Que foi uma vela que começou aqui e finalizou ali em cima. Subiu, entendeu? E aí aqui, ó, dia 2 de outubro às 11 horas da manhã, uma vela de queda. Tá, mas e o que é essa parte fininha, a parte gordinha, o que isso representa? Vou mostrar para vocês, vou desenhar aqui, tá? Vamos lá. Isso daqui, ó, é representação de uma vela. Deixa eu ajeitar aqui ela de uma forma que fique melhor. Fique mais fácil aqui, ó. Vamos lá. Pronto. Aqui é uma vela de alta. Ou, desculpa, uma vela de baixa, né? E aqui uma vela de alta. Vamos lá. Essa daqui, que é a parte gordinha, ela significa corpo. E a parte fininha é o que a gente chama de sombra. Então, ó, a gente tem corpo da vela, que é a parte gordinha, e a gente tem a sombra, que são as partes fininhas. E você provavelmente já sabe um pouquinho disso daqui. Se você não sabe, presta atenção. Mas se você talvez já saiba, presta ainda mais atenção. Porque a maioria das pessoas, quando eu explico o que é uma vela e como que ela funciona, por incrível que pareça, a maioria acaba falando, nossa, eu achei que era de um jeito e descobri que é de outro, né? Então aqui a gente tem a parte do corpo, que é a parte gordinha, tanto da vela verde ou vermelha, da de alta ou de baixa, tá? Então aqui, lembrando, é uma vela de alta, aqui é uma vela de baixa, né? Ambas têm corpo e sombra. Só que além disso, a gente tem o quê? A gente tem o preço de abertura, o preço de fechamento, a máxima e a mínima. O que isso aqui significa? Lembra que a gente está aqui em M15? Então, que são velas de 15 minutos, então finge que essa vela aqui também tem 15 minutos. Esse exemplo que eu desenhei. Significa que, dentro do período de 15 minutos, tá? O preço, ele abriu aqui, ó. Aqui, ó. Abertura. Ele abriu aqui. Tá? Ele começa, tá vendo a parte gordinha da vela verde? A parte gordinha de baixo. Na vermelha é a parte gordinha de cima, porque ele abriu aqui e fechou ali em cima. Tá? Então ele abriu ali, fechamento ali em cima. Só que dentro desses 15 minutos, o preço acabou descendo até aqui, depois voltou lá para cima, bateu ali em cima, desceu e finalizou aqui. Então, significa que a gente teve, no final das contas, uma movimentação
tipo isso daqui, ó. Vou desenhar aqui. Abriu aqui o preço, aí caiu mais ou menos para baixo, subiu ali para cima, voltou e finalizou aqui, se a gente fosse no gráfico de linha. Então a gente tem muito mais informação. A gente sabe que dentro desses 15 minutos, aonde o preço abriu, aonde o preço fechou, que quando que ele abre e fecha? Exatamente na virada de tempo. Quando começar os 15 minutos, quando fechar os 15 minutos. A gente sabe que desse período ele chegou até lá em cima, mas não finalizou lá. Ele chegou até aqui embaixo, mas não finalizou lá. Então a gente tem 4 informações, entendeu? Então aqui a gente tem o quê? A gente tem, ó, máxima e aqui mínima do preço, tá? São todas essas informações que a gente tem. E numa vela de baixa, a gente também tem a máxima, obviamente no mesmo lugar, a mínima, obviamente no mesmo lugar. A única coisa que inverte é a abertura e fechamento. A abertura em cima, o fechamento embaixo, porque ele abriu aqui e finalizou ali para baixo. Então você consegue, na verdade, ter 5 informações numa vela. Só de bater o olho você vê a cor, você sabe que subiu ou que desceu. E aí você tem depois outras 4 informações, que é o quê? Aonde abriu, onde fechou, qual que foi a máxima, qual que foi a mínima. E para que isso daí serve? Isso serve para a gente ter mais informações. É simples. Quando a gente olha uma vela e a sombra dela bateu numa região, ultrapassou uma região, mas voltou, significa que o preço tentou chegar lá, mas não conseguiu. Então ele retraiu. Mas ele tentou, teve força durante um momento, mas depois voltou. E a partir do estudo dessas velas, a gente consegue identificar padrões de velas. Tem diversos padrões de 1, 2, 3 velas em sequência. E esses padrões a gente pode utilizar como filtro nas nossas operações. Tem muita gente por aí que gosta de usar como gatilho. Tipo, apareceu o padrão, compra. Apareceu o padrão, vende. Eu não gosto porque se você colocar em prática, você vai ver que não funciona. Agora, se você usar como filtro, aí sim você vai ver que realmente funciona, tá? Então nós temos padrões de velas, igual, por exemplo, vou mostrar aqui um padrão específico, tá? Aqui a gente teve um padrão que a gente chama de Hanging Man, tá? Esse padrão aqui indica baixa quando ele está localizado numa tendência de alta, que é a tendência de alta, no topo apareceu o padrão, jogou lá para baixo. Você acha que caiu por causa do padrão? Claro que não. O padrão foi apenas um indicativo que poderia vir a cair. Só que a gente teve outros fatores que influenciaram, entendeu? E aí, a partir da análise de todos os fatores, a gente consegue compreender melhor sobre o gráfico, para a gente conseguir lucrar no mercado, tá? Então, o estudo da vela é muito importante por causa disso. A gente consegue interpretar o que está acontecendo, tá? Você pode ver, por exemplo, vou pegar aqui, ó, essa... Deixa eu ver aqui. Vou pegar uma região bem clara para vocês conseguirem entender. Aqui, ó. Pode ser aqui nessa base. O preço vinha caindo, certo? Aí ele chegou próximo dessa região aqui de suporte, tá? Lembra que é uma região, não é exatamente linha. Então, às vezes, ele não vai bater na linha, ele vai chegar um pouquinho perto, tá? Que a gente chama de aproximação. O preço vem, olha que doideira, tá? Ele faz uma vela aqui verde, que essa vela verde, o que ela representa? O que essa vela verde aqui representa? Ela significa que o preço, ó, começou nessa faixa aqui de preço, ó, começou, aí caiu até lá embaixo por causa da sombra, ó, caiu até lá embaixo, certo? Depois voltou, subiu aqui, fez essa sombrinha e finalizou aqui para baixo um pouquinho. Então a gente teve aqui fechamento, abertura, mínima e máxima. Essa é a interpretação, se a gente tivesse num gráfico de linha, eu sei que aqui ficou meio torto, né? Mas é a interpretação dessa única vela. E o que isso mostra pra gente? Que o preço teve uma baita força lá para baixo, mas nos últimos minutos da vela, bum, estourou lá para cima. Então provavelmente vai acontecer o quê? O mercado provavelmente vai acabar tendo força compradora em sequência após essa vela. Entendeu? E a gente utiliza diversos padrões, diversas coisas dentro do mercado para ajudar e auxiliar cada vez mais as nossas análises e as nossas tomadas de decisão. Beleza? Aqui a gente teve outro padrãozinho de vela. Tem vários momentos que a gente tem padrão de vela, mas se você for olhar a limpo mesmo, você vai ver que os padrões de vela, eles acabam acontecendo em diversos momentos que o preço não faz nada. Por isso que você precisa entender a forma certa de usar esses padrões. Entender que é um conjunto de coisas, uma metodologia completa. Não é só pegar uma coisa aqui e uma coisa ali. Não. Você tem que usar um conjunto de informações ao seu favor.
O problema da maioria das pessoas é que pega uma coisinha só, quer executar, não dá certo e fala que não funciona. Mas é porque sozinho não vai funcionar mesmo. Mas você junta uma coisa com outra metodologia e faz isso de uma forma que faça sentido. Não adianta também sair juntando coisa aleatória, juntar coisas que façam sentido. E aí você consegue interpretar melhor o mercado e entender melhor o que deve ser feito, tá bom? Bom, e aí agora eu quero mostrar para vocês uma ferramenta que toda corretora tem, independentemente da corretora que você utiliza ou se você vai utilizar até mesmo o próprio TradingView, tá? É uma ferramenta que a gente chama de indicador. Esse indicador ele vai aparecer no gráfico. Além do preço, a gente vai ter mais uma informação. E é um indicador muito simples, mas que ele ajuda bastante a gente para facilitar o quê? O entendimento de tendências, a identificação de tendências, tá bom? Então a gente vai colocar aqui, ó, vou colocar aqui indicadores. A gente chama de média móvel, tá? Vou colocar uma média móvel simples mesmo. Então eu coloquei ali o indicador e eu vou configurar aqui o período desse indicador. Eu vou colocar aqui o que esse período significa. Ele significa a quantidade de velas que ele vai fazer uma média. Tá? Essa daqui é uma média móvel simples. Ela pega as últimas X velas que eu escolho aqui e faz uma média e vai colocando ela no gráfico, vai desenhando ela no gráfico. Vou colocar a média aqui das últimas 100 velas, por exemplo. Ele vai pegar as últimas 100 velas, vai ficar bem mais suavizado. Ó. E aí a gente consegue identificar o quê? Quando o preço tá, quando ele rompe a média, ele está acima da média, a gente está numa tendência de alta. Quando ele rompe a média para baixo, estamos numa tendência de baixa, ó. Tá vendo? Só que daí tem que tomar cuidado, porque quando a média tá muito na lateral ainda, igual tava aqui, ó, a gente tem uma pequena acumulaçãozinha, pode ter um rompimentinho falso, tá? Agora, quando ela tá inclinada e o preço tá inclinado, jogando lá para baixo, ó, uma baita de uma tendência de baixa. Podem ver que depois que a gente teve o rompimento efetivo dela, iniciou-se uma tendência de alta. Tá vendo? Como o preço vai segurando. Às vezes, óbvio que tem alguns rompimentos. É aquilo, é uma metodologia, uma ferramenta que vai auxiliar um pouco a nossa vida. Mas não vai ser a solução dos nossos problemas. Mas vocês podem ver que o preço vai segurando bastante nela. Quando tá tendo muito rompimento nela, igual tá tendo aqui agora, é um período de muita acumulação. Eu, particularmente, até prefiro nem operar. Prefiro esperar o mercado buscar uma nova tendência. Tá bom? Então, ó, a gente pode ver aqui, historicamente, que a maioria dos movimentos de tendência, eles são precedidos por esse rompimento da média. E quando a gente tem esse rompimento, desrompimento, esse rompe-desrompe das médias, é porque o mercado está acumulado. Olha só, aqui ó, acumulação, tá? Então a gente tem que sempre usar as ferramentas ao nosso favor. Ó, acumulação aqui ó, baita de acumulação, o mercado tendo muita acumulação, apesar de ter caído um pouquinho, todo esse período aqui ó, ele está acumulado, todo esse período aqui. Entendeu? Aí a partir desse movimento a gente começou a ter algumas tendências maiores, mas ainda estava acumulado, estão vendo? Então você tem que sempre utilizar tudo que você puder, mas obviamente sem lotar também o seu gráfico. Tem uma coisa que às vezes acaba anulando a outra. Tudo que eu estou mostrando para vocês aqui, vocês podem usar de forma conjunta, tá bom? Bom, além de tudo isso que eu passei para vocês, tem várias coisas. Tem os padrões de velas especificadamente, tem as figuras gráficas, tem a forma de você traçar uma região de suporte e resistência mais específica, tem outros indicadores, tem várias coisas que você vai conseguir aprender na nossa próxima aula do nosso curso gratuito. No total são 3 aulas desse curso gratuito e você precisa acompanhar todas do início ao fim. Então agora minha grande recomendação para você é para que você acompanhe a nossa próxima aula. O link está na descrição, então é só você entrar aqui no meu canal do YouTube, pesquisar aí que você vai achar a aula 2 desse curso gratuito de trade. Para você que está começando agora ou talvez até mesmo já tem certo tempo no mercado, mas ainda não está obtendo bons resultados. Então clica aí e acompanhe a segunda aula do início até o fim. Tamo junto, é só o começo e lembre-se que o fim é 1000 vezes melhor do que o começo. Se você não deixou o like no comecinho, então agora é hora de você deixar o like e comentar alguma dúvida. Tamo junto e eu te vejo na aula 2 do curso gratuito de trade.